E aí pessoal, beleza? Vamos aí no improviso aí falar um pouquinho de DR, IDR e DDR. O que é, onde é que usa, para que serve e qual que é a encrenca. Bom, vamos começar pelo IDR, mais conhecido como DR. Ele é o dispositivo de segurança, interruptor diferencial residual. Ele tem a finalidade de proteger seres vivos, digamos, contra choques elétricos. Ele possivelmente também ele pode evitar alguns incêndios derivados de fuga de corrente elétrica, principalmente em ambientes com drywall ou casas de madeira ou similares. Ele é obrigatório desde 1997, segundo a NBS 5410, que é a norma regulamentadora das instalações elétricas de baixa tensão. E como que o DR identifica isso? O circuito identifica uma diferença de corrente ali, né, passando pelos seus polos. Aí com isso ele aciona o circuito de desarme do dispositivo, fazendo com que interrompa a passagem de corrente elétrica para o circuito, evitando choque elétrico e evitando outros problemas derivados disso. Essa identificação de corrente acontece a partir da corrente de especificação nominal de fuga do DR. Isso pode variar, mas normalmente para residências é utilizado o DR de 30 mA, com fuga de até 30 mA, que não vão causar danos aos seres vivos, principalmente aos adultos, né? Caso aconteça essa fuga, principalmente caso não passe pelo coração, que acima disso pode causar uma parada cardíaca e outros problemas. Mas o DR é para evitar esse tipo de situação. Então, ele identificando essa fuga de corrente conforme ele é programado, caso for um DR utilizado para as instalações industriais, que ele vai na casa de 100 mA, 300, 500 ou além disso, que a finalidade aí já não é para a proteção das pessoas, dos seres vivos, é para a finalidade de proteção dos equipamentos, para não gerar um possível curto-circuito após essa fuga e tal. Isso basicamente é o funcionamento, é como é o DR, ou no caso o IDR, o dispositivo. Já o DDR, quem é o DDR? O DDR seria o disjuntor diferencial residual. Ele, além dessa função de DR, ele tem também a função de interromper o circuito, a alimentação, caso ele tenha uma sobrecorrente, né, uma corrente acima da nominal especificada do disjuntor, e ele tenha um curto-circuito, que também vai elevar muito essa corrente, mas é num período muito mais rápido. Então ele teria essas funções. Essas são as diferenças deles, principalmente. Vamos dar uma olhadinha aqui na simbologia. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Tá, aqui seria o esquema de ligação. A gente vai ver isso aqui, ó, simbologia. Como que eu identifico um DR de um DDR visualmente? É difícil às vezes por causa do fabricante. Alguns têm essa simbologia, alguns modelos, como o da Siemens, tem essa simbologia em alguns modelos. Alguns fabricantes não têm essa simbologia, por causa do espaço e tal. Mas esse aqui seria do IDR, essa simbologia. A próxima simbologia aqui seria do DDR. Ele tem uma pequena diferença aqui, ó, no canto direito. Ele tem um símbolo de um fusível, então, que é a função do disjuntor, né? Ele é um fusível com rearm, né? Ele não vai queimar. Aqui a comparação de simbologia, a diferença aqui, ó, lado a lado, dá para ver aqui mais fácil que no DR, no IDR, ele não tem a simbologia do fusível aqui, após o IDR. Aqui no DDR tem o fusívelzinho. Outra forma de visualizar isso,
em alguns modelos, alguns fabricantes, no corpo do próprio dispositivo, tem, antes da corrente nominal de trabalho, tem uma letra, digamos C ou B, que seria referente à curva de disparo do disjuntor. Então isso quer dizer que daí ele seria, além de um DR, um disjuntor. Então você conseguiria saber dessa forma. Ou vendo a especificação do fabricante, que é o mais indicado, porque alguns fabricantes podem acrescentar algumas letras e tal, e gerando mais confusão na hora de interpretar só lendo o corpo do componente. Beleza?